Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, dia 27 de julho, Dia Mundial do Motociclista. Aqui em Brasília é um encontro nacional maravilhoso na Granja do Torto, Capital Motor Week, né? Ou Capital Motor Week. Mas é uma festa gigantesca, maravilhosa, gente de todo o país. Eu sei que meus amigos de moto também estão lá em Embu das Artes, São Paulo, também festejando esse dia. Parabéns a todos os motociclistas. Ontem foi dia do avô, né? Eu vibrei aí, lembrando dos meus netos e da minha bisneta. E antes disso, dia 25, né, a gente não conversou no dia 25, foi dia de São Cristóvão, portanto, dia do motorista. E aí, meu abraço a todos os que estão atrás de um volante de direção, principalmente os caminhoneiros, né? E eu tenho contato com a direção há quase 70 anos eu dirijo. Eu uso cinto desde 1967, portanto 58 anos por aí, né? Uso cinto. Vocês dirão, mas o carro não tinha cinto. Não, não tinha. Eu botei um cinto importado da GM americana, mandei parafusar um subabdominal, mandei parafusar no assoalho do meu Carmanguia. Eu vibro muito com isso, não? E com tudo isso eu queria trazer um pouquinho de experiência para vocês. Eu já contei a graça que foi, né? Não sei se é lenda ou não, o diretor da Volkswagen chegou ao Brasil e, preocupado na fábrica, perguntou o que há com as portas de nossos veículos. Ficou todo mundo, por quê? Porque as pessoas todas estão segurando a porta. Isso é perigoso, ficar segurando a porta, né? Botar o braço para fora. Uma que está fazendo algum sinal de trânsito, assim eu vou entrar para a direita, né? Assim eu vou parar, assim eu vou para a esquerda, não é? Então é perigoso. Além de tudo, está dizendo para o guarda, olha, eu estou dirigindo com uma mão só, isso lá é infração. E outra, que eu já pilotei moto e senti, de vez em quando vem uma vespa, marimbondo, bate na sua pele e dá um ferrão no braço. Ou o carro da frente fica jogando o pedrisco na sua mão, no seu braço. Perigoso. Outra coisa, aqui em Brasília é mania, não sei se em outros lugares. O sujeito ou não dá sinal que vai mudar de direção, ou dá quando já está mudando. Quando está mudando não adianta mais. Tem que dar com antecedência o aviso, olha, pessoal, eu vou entrar para a direita, eu vou entrar para a esquerda. Não vem ninguém atrás. Mas vai alguém na frente, algum pedestre que quer saber para que lado você vai, né? Falando nisso, né, aquela história de carro botar filtro, uma película, o carro fica escuro. À noite, então, eu imagino, a pessoa não consegue ver nada. A gente não sabe se tem lá dentro alguém armado, né? E mais, eu não consigo ver se um carro desse está na minha frente, eu não consigo ver através dele para saber se eu posso ultrapassar ou não. Se ele estiver do meu lado, eu não sei, eu vou entrar, mas não consigo ver, porque ele está me bloqueando, né? E tem o outro também que dá 4 pulos para passar numa lombada, o automóvel, né? Entra transversal, torce o monobloco do carro, dá 2 pulos só, entra na perpendicular da lombada, do quebra-mola. E tem aqueles que usam aquele gancho no para-choque traseiro. Perguntem ao pedestre que está caminhando entre carros estacionados o que pode acontecer. Eu já vi no Hospital Sara, de doenças do aparelho locomotor, muita gente com a canela rompida, o tornozelo rompido, o joelho rompido por causa daquilo. Aquilo tem que ficar ou escondido atrás do para-choque, ou tem que poder tirar, né? Há carros que ele aparece apertando um botão lá no painel, e esse é o certo, né? Bom, sim, e tem o roda presa, né? Ele vai devagar e vai deixando espaço do carro da frente. O carro tem um comprimento aí de, vamos dizer, 4 metros, né? Ele deixa uma distância segura do carro da frente. Mas se ele deixar 200 metros do carro da frente, esse é o comprimento dele. Ele está tirando o espaço dos outros que querem entrar na via. O sujeito não pensa nos outros. Abre o sinal e ele demora para sair. Ele está impedindo que um sujeito lá atrás consiga passar, né? O motorista,
maior pecado do motorista é talvez pensar que ele esteja sozinho no asfalto. Bom, queria compartilhar com vocês essas observações aí de 70 anos de uso de carro, né? Eu costumo dizer, o bom motorista é aquele que dá sinal para onde ele vai na hora que ele pensa. Não precisa dar comando no braço aqui, é reflexo, né? E o bom motorista também sente onde está cada roda do seu carro. Se bater numa pedrinha, sabe que foi na roda dianteira direita. Pois é, sim, e o bom motorista não fica apertando acelerador e freio, né? Tem uma... anda na velocidade para a via. Você, quando vê um carro na frente, toda hora ligando a luz do freio, né? E tem aquele que não conhece as luzes do veículo e acende o tal de farol auxiliar. É um horror. Ofusca quem vem no sentido contrário e ofusca quem vem atrás, porque acende uma luzinha lá atrás. Ou liga o farol, as luzes de estacionamento. Querem dizer o quê? O carro está parado, né? Ande sempre com o farol baixo, dia e noite, né? Na estrada, se não tiver ninguém, farol alto. Mas, sabe para que serve o farol? Não é só para você ver, é para os outros saberem que você está na estrada. Bom, vamos em frente. Lembre-se de se inscrever, né, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, hoje o grande fato desses últimos dias é o Hélio Negão, deputado Hélio Lopes, que foi acampar lá na Praça dos Três Poderes. Mas antes de mais nada, quero contar para vocês, notícia de agora, Trump e a União Europeia fecharam um acordo. A tarifa de 30% caiu para metade e os europeus se comprometem a investir 600 bilhões de euros ou de dólares nos Estados Unidos. É isso que Trump quer. A volta, o estímulo à economia americana e principalmente à indústria americana. Acertou com a União Europeia, Japão, está acertando com a China, Índia, Paquistão. Está todo mundo se acertando. Agora, como é que vai se acertar o Brasil se o presidente do Brasil fica xingando o Trump, debochando do Trump todos os dias, né? Fica difícil. Voltemos ao Hélio Negão. Ele foi para lá fazendo uma greve de fala, né? Uma greve de silêncio. Botou um esparadrapo na boca, armou uma tendinha lá, uma barraquinha, e ia ficar lá, né? Demonstrando que o seu amigo Jair Bolsonaro está sendo oprimido, perseguido. E isso foi na sexta-feira. Aí veio outro deputado federal, o Coronel Crisóstomo, a mesma coisa. Apareceu lá o desembargador aposentado Sebastião Coelho também. Vieram mais deputados. Eu não tenho o nome aqui, eu não sei se tenho uma mão aqui. Bom, aí, vejam só, vieram mais quatro deputados. Aí dizem que o Procurador-Geral da República pediu ao ministro Moraes. E dentro do inquérito que o ministro Marco Aurélio chama de inquérito do fim do mundo, isso foi enquadrado, que é o chamado inquérito das fake news. Eu não sei onde é que entra fake news nisso aí, né? E aí ele mandou sair, mandou prender se não saísse, e intimou o governador. O governador que já foi afastado, lá no 8 de janeiro, né? Acho que saiu da cama, que foi o início da madrugada, foi lá na Praça dos Três Poderes com o secretário de Segurança, Sandro Avelar, para convencer o pessoal a sair de lá, e saíram. Aproveitaram a calada da noite, não tinha ninguém ali, não tinha público, não tinha nenhum tipo de resistência possível, né? E foi embora. Agora, eu fico me perguntando, né, baseado em quê? Porque, sim, pode, a linha 15 do artigo 5º da liberdade de reunião, de manifestação, portanto, sem armas, não depende de licença de ninguém, desde que não prejudique outra manifestação. Isso pode ser suspenso, sim.
em caso de estado de defesa, que é decretado pelo presidente da República depois de ouvir o Conselho de Segurança Nacional. Ou estado de sítio, que tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional, que está em recesso. Então, baseado em quê? Eu não sei. O fato é que isso já foi feito. O teste, passou o teste. Dá para fazer isso, sim, aqui no Brasil. Fizeram na pandemia. Até transferindo para os prefeitos o poder de fazer isso. Os prefeitos o poder de cancelar uma cláusula pétrea da Constituição, que é a liberdade de reunião. Durante a pandemia foi feito isso. Não foi? Pois é, fizeram de novo agora. Então é isso que a gente tem. Aí está lá na argumentação do ministro Moraes, né, que estavam participando de possível prática criminosa. Uau! Minority Report, Tom Cruise. Vocês viram o filme? Tinha lá uma maneira de saber se o sujeito vai cometer um crime lá daqui a 10 anos. Eu já aprendi ele agora. É isso. O ite criminis. A pessoa nem pensou em crime. O próprio Hélio Negão fez questão de registrar. Olha, estou aqui sem nenhuma intenção de violência, sem nada. Eu só quero ficar quieto aqui para demonstrar isso, né? Aí estabeleceu que, num raio de 1 quilômetro, está proibido de fazer reunião. Ou seja, a Praça dos Três Poderes, que foi feita para ouvir a voz da origem do poder, que é o povo, e a esplanada que foi feita grande para caber povo, como coube naquele monumental oceânico 7 de setembro de 21, 22, né? Mas, enfim, não pode. Raio de 1 quilômetro. Eu baixei o Google Map para medir, pega a Presidência da República e anexos, o Supremo e anexos, a Câmara dos Deputados e anexos, o Senado e anexos, o Ministério da Justiça e anexos, o Itamaraty e anexos, e metade dos ministérios que estão dispostos na esplanada dos ministérios. Mas pode ter missa hoje na catedral, porque não chega até a catedral, porque missa é uma assembleia de pessoas, né? Bom, mas enfim, ele estava lá na frente do monumento de Juscelino. É um monumento em que está escrito lá, está gravado no granito do monumento uma fala de Juscelino que ele diz assim: deste planalto central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã de meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Esperança. Bom, só para terminar, gente, vocês já conhecem, já ouviram as entrevistas do ministro Marco Aurélio Mello, que está aposentado do Supremo, foi presidente Supremo, presidente da Justiça Eleitoral, pois é um significado, mais do que o conteúdo da entrevista, o meio é a mensagem, né? É o meio. Saiu no principal jornal da capital do Brasil, na edição de hoje, domingo, e deu a manchete da edição, e ocupa uma inteira página 2. Entrevista do Vanilson Oliveira, né? Se vocês me permitirem, rapidinho, só para dar algumas ideias. Perguntou, ministro, em suas declarações, o senhor disse que o Supremo vive um momento de extravagância. O que quer dizer isso? Extravagância porque a competência do Supremo é de direito restrito, está delimitada pela Constituição e não é competente para julgar cidadãos comuns. Depois, o senhor afirmou que o STF precisa voltar ao seu lugar. Aí ele diz, cabe ao Supremo atuar apenas na guarda da Constituição.
Qual é o papel da Corte na nossa democracia? A adotar uma postura rigorosa quanto à observância da Constituição, uma vez que o Supremo é o guardião da Constituição. Você, como cidadão, gostaria de ser julgado na última instância, instância única, ou na primeira, com oportunidade de recursos? Enfim, eu gostaria de salientar aqui, sim, no julgamentos, né? Como o senhor analisa o Supremo em relação aos ataques do 8 de janeiro? A Corte se fortaleceu ou se arranhou? Pelo que ouço nas ruas, como cidadão comum, no mercado, na farmácia, na feira, o desgaste é grande. Em algumas entrevistas, o senhor disse que não teria competência para julgar um ex-presidente, né, no caso de Bolsonaro. A Constituição é exaustiva. O Supremo julga o presidente da República, o procurador, os ministros de Estado, mas enquanto estão no exercício do cargo. Fora do cargo, não julga ex-presidente, né? Aí ele lembra que Lula foi julgado lá na primeira instância. A senhora acredita que a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro pode pacificar o país? A anistia é sempre bem-vinda, é perdão, é virada de página, é algo de conteúdo humanitário que demonstra grandeza. Bom, o tempo está longe, gostaria de ler toda a entrevista, mas o significado é isso. Sai no principal jornal, né, na primeira página de um domingo. Isso é eloquente. De Brasília, Alexandre Garcia.